Uniclac. E aí, pessoal, tudo bem? Conforme prometido, ó, foi rapidinho, só um intervalo rápido e estamos aqui, ó, dando continuidade a todo gás aí no nosso conteúdo digital aí do nosso concurso, ok? Depois de já vencermos crime consumado e crime tentado e seu meio de responsabilização no artigo 30, nós estamos agora com foco no artigo 31 do nosso CPM. O artigo 31 do nosso CPM, ele traz dois institutos, ou seja, o artigo 30 também, né? O artigo 30 traz para nós crime tentado, crime consumado e crime tentado. O 31, do mesmo modo, traz dois institutos. O artigo 31 vem falando da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Ele fala o que é, ele identifica a desistência voluntária, ele identifica o arrependimento eficaz e já adianta para nós quais são as consequências daquele que desiste e daquele que se arrepende e evita o resultado, ok? Bora lá então, artigo 31 do nosso Código Penal. A aula agora ela é desistência voluntária e arrependimento eficaz. Eu sou a professora Débora Botan, estamos juntos aí já há um tempinho, maior satisfação, maior alegria para mim é estar aqui diante de vocês, ok? Já retomei também as atividades acadêmicas essa semana e já estou aqui, ó, cheia de energia dos meus alunos lá da universidade e logicamente aí de vocês, ok? Bora aqui, galerinha, ó, artigo 31, então, do nosso CPM, que trata da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Olha só, eu coloquei em duas cores. Por quê? Porque até aqui, tá? Até aqui, o que que nós temos? Nós temos desistência voluntária. Daqui pra cá, o que que nós temos? Arrependimento eficaz, ok? Então, em azul, desistência voluntária. Em rosa, arrependimento eficaz, ok? Arrependimento eficaz. Então, olha só, vamos tirar aqui. Então, primeira parte do tipo penal trata de desistência voluntária. Segunda parte do tipo penal trata de arrependimento eficaz e seu modo de responsabilização. Olha só. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Então, quando que nós estaremos diante da desistência voluntária? Quando o agente voluntariamente desiste de prosseguir com os atos executórios. Teremos desistência voluntária quando o agente voluntariamente desiste de prosseguir com os atos executórios. Ou seja, o agente desiste da inicial ideia criminosa, ele desiste da ideia inicial de produzir um resultado criminoso, ok? Ou o impede que o resultado se produza. Esse ou impede que o resultado se produza está falando o quê? Do arrependimento eficaz, tá? Do arrependimento eficaz. Quando o agente desistir de produzir o resultado criminoso voluntariamente, ou quando o agente impedir que este resultado criminoso se produza, pelo que ele responde? Ele responde somente pelos atos até então praticados. Então, tanto na desistência voluntária, quanto no arrependimento eficaz, o agente responde somente pelos atos já praticados. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagine só, imagine que eu encurralo a minha vítima.
e lhe dou uma facada no ombro. Tenho plenas condições, a minha intenção é matá-la. Eu quero matá-la, eu encurralo ela e lhe dou uma facada no ombro, né? Tenho plenas condições de prosseguir, dar uma facada no pescoço, no tórax, no abdômen, na altura do quadril. Eu tenho plenas condições de fazer isso. Eu tenho a vítima sob controle, ok? Tenho tranquilamente poder para manusear essa arma branca e atingir a vítima. Nada me impede de produzir o resultado criminoso. Mas o que eu faço? Eu simplesmente olho para a vítima e falo: não quero mais lhe matar. Eu desisto de produzir o resultado criminoso inicialmente desejado. Isso é desistência voluntária, ok? Respondo por tentativa de homicídio? Não! Por que não? Porque não foi nenhuma circunstância alheia que me impediu de produzir o resultado. O que me impediu de produzir o resultado foi a minha desistência voluntária. Eu desisti, eu não quis mais produzir o resultado criminoso, ok? Certinho? Belezinha? Tá? Ou então eu estou com uma arma de fogo, jogo a vítima no chão, coloco o pé no pescoço da vítima e falo: vou lhe matar. A arma funciona, a arma está municiada, nada me impede de descarregar a arma na vítima. Mas eu falo: quer saber? Você tem sonhos a realizar, você tem concursos a passar, eu vou deixar você viver, desisto, não quero mais tirar a sua vida. Vá, siga em frente. Eu vou responder pelo quê? Pelo ato já praticado. Se ao cair a vítima cortou a cabeça, eu respondo pelo que eu já pratiquei. Respondo por lesão corporal, mas jamais por tentativa, porque para eu responder por tentativa tem que existir uma circunstância alheia à minha vontade que me impeça a produção do resultado. Neste caso, eu não produzi o resultado porque eu não mais quis, eu voluntariamente desisti, ok? Essa é a desistência voluntária. O arrependimento eficaz é diferente. O arrependimento eficaz, eu produzo todos os atos executórios que me levam ao resultado. Depois que eu produzi todos os atos executórios que me levam ao resultado, eu me arrependo e evito aquele resultado, ok? Então, no arrependimento eficaz, eu produzo todos os atos executórios que me conduzem ao resultado. Depois que eu produzi todos os atos executórios que me levam ao resultado, eu me arrependo e impeço a produção do resultado. Se eu impeço a produção do resultado, esse arrependimento, ele é o quê? Ele é eficaz. Então, eu só respondo pelo que eu já pratiquei. Ok? Vou pegar os mesmíssimos exemplos para nós bem compreendermos a diferença. Licença. Olha só. Ok. Tô com a vítima aqui encurralada e tô com a faca. Um golpe no ombro, um golpe no tórax, um golpe no abdômen, golpe no quadril, golpe em todo quanto é lugar. Vítima tá lá no chão, se esvaindo em sangue. Morre, não morre. Morre, não morre. Eu falo: puxa vida, o que eu fiz? Tirar a vida de um ser humano? Não posso fazer isso. Eu chamo o SAMU. O SAMU chega, socorre essa vítima é levada ao hospital e sobrevive. Ou seja, o meu arrependimento foi eficaz. Neste caso, não vou responder por tentativa. Volto a bater na mesma tecla. Não respondo por tentativa, porque não foi nenhuma circunstância alheia que impediu a produção do resultado. O que impediu a produção do resultado foi o meu arrependimento, que foi eficaz. Chamei o socorro e a vítima recebeu atendimento hospitalar. Neste caso, respondo pelos atos praticados. O que eu pratiquei? Lesão corporal de natureza grave, né? Ou gravíssima. Ok? Então é por lesão corporal. Ou outra situação. Tô com uma arma de fogo em minhas mãos.
Tô com o pé no pescoço da vítima. Descarrego a minha arma. Efetuo todos os disparos que a arma permite. A vítima tá ali, toda alvejada, toda atingida, morre ou não morre. Olho para aquela cena, me arrependo, ligo para o socorro vem, pega a vítima e a vítima é conduzida ao hospital e sobrevive. Arrependimento eficaz, ok? Belezinha? Certinho? Bora prosseguir então? Vamos lá. Agora já fizemos uma compreensão geral dos dois institutos. Vamos agora trabalhar cada um separadamente. Definição de desistência voluntária. Trata-se da desistência no prosseguimento dos atos executórios do crime, tá? Então, desistência no prosseguimento, eu deixo de prosseguir, eu deixo de concluir os atos executórios. Na desistência, memorize isso, pelo amor de Deus. Na desistência voluntária, eu deixo de concluir os atos executórios, ok? Desisto de praticar a conduta inicialmente desejada, desisto de produzir o resultado criminoso inicialmente desejado, tá? Então, trata-se da desistência no prosseguimento dos atos executórios do crime, feita de modo voluntário, ok? Respondendo o agente somente pelo que ele já praticou. Ressalta-se que o abandono é voluntário. O abandono é desejado pelo agente. Ou seja, o agente desiste de produzir o resultado criminoso inicialmente desejado. Em resumo, galera, o agente inicia os atos executórios, mas não os conclui por voluntariedade ou espontaneidade. Na desistência voluntária, o agente inicia os atos executórios, mas não os conclui, tá? Por um ato voluntário ou espontâneo, tanto faz, tá? Exemplo, o agente, ele tem um revólver municiado com 6 projéteis, efetua 2 disparos contra a vítima, não a acerta, e ele pode prosseguir atirando, desiste por vontade própria e vai embora. Efetua um disparo, a vítima correndo, não acertou, efetua outro, a gente vai responder somente pelo ato que já praticou. Por exemplo, disparo em via pública, né? Pode responder aí por este crime, mas jamais por, homicídio tentado. Jamais. Por quê? Porque não foi nenhuma circunstância alheia que lhe impediu de produzir o resultado. Ele desistiu, ok? Veja bem, o autor tem tudo a seu favor. Nada lhe impede de produzir o resultado criminoso. Porém, simplesmente desiste de prosseguir com os atos executórios. Ele não finaliza os atos executórios. Ele não leva os atos executórios a seu termo final. E não leva por quê? Por voluntariedade ou espontaneidade, ele desiste. Ok? É a mesma coisa, deixa eu sair então do homicídio, deixa eu ir para o crime contra o patrimônio. Imagine o que deseja furtar um veículo, né? O agente quer furtar um veículo. Então o que acontece? Quer furtar um veículo do quartel, ele clandestinamente entra, né? Sem autorização, de maneira escondida, ele entra no quartel. Chega lá, a viatura, o carro está lá do seu lado. Não tem nenhuma vigilância direta sobre aquele automóvel. Ele pode muito bem pegar aquele automóvel e sair dali, né? Mas ele desiste, ele fala, não quero, né? Então, neste caso, ele vai responder por um crime próprio, pela entrada clandestina no quartel. Mas não vai responder por tentativa de furto, ok? Porque ele desistiu de prosseguir, né, com os atos executórios. Aqui, professora, e se o agente finalizar os atos executórios? Né, a senhora falou, ele não finaliza, ele desiste antes de finalizar. Beleza.
E se ele finaliza, professora, como que fica a situação? Se ele finalizar, nós podemos ter o quê? 3 situações, né? Imagine que o agente finalizou o ato executório. Nós podemos ter 3 situações. O agente poderá, primeiro, responder por crime consumado, se ele produziu o resultado descrito na norma. Finalizou o ato executório e produziu o resultado descrito na norma. Responde por crime consumado. Fechou. Ou uma segunda possibilidade, ele finaliza os atos executórios, mas não produz o resultado, por circunstância alheia à sua vontade. Vai responder a título de crime tentado, ok? Ou uma terceira possibilidade, o agente finaliza os atos executórios, se arrepende e evita a produção do resultado. Ele poderá responder a título de arrependimento eficaz. Vai responder somente pelos atos até então praticados, ok? Então o agente desiste e não finaliza os atos executórios. Desistência voluntária. Agora, se o agente finaliza os atos executórios, abrem-se para ele 3 possibilidades. Se ele finaliza e produz o resultado, crime consumado. Finaliza os atos executórios e não produz o resultado por circunstância alheia à sua vontade, crime tentado. Finaliza os atos executórios, se arrepende e impede a produção do resultado, arrependimento eficaz. Responde somente pelo ato já praticado. Belezinha? Bora aqui, desistência momentânea. O que é essa desistência momentânea? Olha só, desistência momentânea, galerinha, é diferente de pausa na execução. Isso aqui é muito legal, tá? Pausa na execução caracteriza crime tentado. Desistência momentânea, há uma briga aí na doutrina, ok? Há um desentendimento na doutrina, mas fatalmente nos conduz a desistência voluntária, ok? O que seria essa desistência momentânea? Seria o seguinte: imagine que você está diante da vítima, né? Deu lá um golpe de faca na vítima e fala: quer saber? Hoje eu não estou mais afim de lhe matar. Outro dia eu continuo essa conduta. Parou. Desistência momentânea. Ok? Vai caracterizar, sim, a desistência voluntária. Ou ainda, o camaradinho invadiu o quartel. Tá lá do lado do carro, tá lá no arsenal de armas lá, no depósito de armas, onde ele pode muito bem furtar esses armamentos. Ele fala: hoje não tô afim, vou para casa. Desistência momentânea, desistência voluntária. Só vai responder pelo que ele já praticou, ok? Diferente de pausa na execução, ok? O que seria pausa na execução? Olha só, o camaradinha entrou no quartel, tá lá no setor de armas, e ele fala: ok, vou pegar essa. De repente ele ouve um barulho, ele fala: tem gente aqui. Se esconde. Ele fala: eu vou me esconder, vou ficar quieto, vou aguardar virar o turno. Virou o turno, eu pratico o furto das armas. Isso não é desistência. Concordam? Isso não é desistência. Isso é pausa na execução. Pausa na execução não é desistência voluntária. Vai caracterizar o crime tentado. Ok? Se não, ok? Nós estaríamos beneficiando um agente que não desistiu da produção do resultado. Ele apenas deu uma pausa. Em seguida ele ia continuar. Diferente daquele camaradinha. Ele não fala: fica aqui um pouquinho, eu vou amolar mais a faca e já volto para lhe matar. Isso não é desistência momentânea. Isso é pausa na execução. Ok? Ou seja, na desistência momentânea, eu tenho desistência. Pausa na execução,
eu tenho uma pausa. Eu não desisto de praticar os atos executórios até o fim. Eu apenas paraliso. Na desistência momentânea, eu desisto sim naquele momento de praticar os atos executórios até o fim. Vocês viram que legal? Maravilha, né, pessoal? Muito bem, agora vamos lá. É interessante nós diferenciarmos voluntariedade de espontaneidade. Para fins de caracterização da desistência voluntária, não faz diferença, tá? A desistência foi voluntária, caracteriza a desistência voluntária. A desistência foi espontânea, caracteriza a desistência voluntária do mesmo modo, ok? Agora, eu não posso dizer que voluntariedade é sinônimo de espontaneidade, ok? O que é ato voluntário? É aquele ato não forçado. É aquele ato não forçado, ok? E espontaneidade é aquele ato que vem lá do fundo, do âmago do agente, né? Então imagine que eu tô com a minha vítima. Tô com a arma apontada para minha vítima. Efetuo o primeiro disparo e continuo com a arma apontada ali para minha vítima, né? Aí chega uma colega e fala: poxa, Débora, não faz isso, né? E eu falo: quer saber? Não vou mais fazer isso, não. Desistir de continuar com os atos executórios. Neste caso, a desistência foi voluntária. Eu ouvi um conselho de uma terceira pessoa e acatei. Voluntariamente desisti. Ok? Agora eu tô lá com a minha vítima. Pá, dou o primeiro disparo. Quando vou efetuar o segundo disparo, vem aquela vozinha no seu consciente, né? O anjinho bom. Não continua com essa conduta, não. Você fala: vou ouvir o anjo bom, e não continua com a conduta criminosa, ok? Isso é espontaneidade, ok? Mas por direito penal militar, para caracterizar a desistência voluntária, tanto faz o ato ser espontâneo ou o ato ser voluntário, ok? Então, olha só, no contexto do direito penal, a distinção entre ato voluntário e ato espontâneo. Agir voluntariamente significa atuar livremente, sem qualquer coação. Agir espontaneamente quer dizer uma vontade sincera, fruto do mais íntimo desejo do agente. No caso da desistência, exige-se apenas a voluntariedade. Não há necessidade do ato ser espontâneo. Ou seja, ainda que o agente desista, ou ainda que o agente se arrependa por sugestão ou conselho de terceiro, subsiste o quê? A desistência voluntária e subsiste também o arrependimento eficaz. Ok? Agora vamos lá, já vencemos então a desistência voluntária, nós vamos para o arrependimento eficaz. Bora lá, pessoal, ó. O arrependimento eficaz, tá? Ele trata-se de um arrependimento da prática da conduta criminosa. O agente já praticou por completo a conduta criminosa. No arrependimento eficaz, ele já praticou por completo todos os atos executórios, tá? Ele praticou todos os atos executórios que o levam à produção do resultado, beleza? Então, o arrependimento eficaz trata-se de um arrependimento da prática da conduta criminosa, que ocorre entre a conclusão dos atos e a consumação. Ou seja, olha que maravilha. Não, isso é maravilhoso. Veja bem. Ó, aqui eu tenho a conclusão dos atos executórios. Aqui eu tenho o quê? Produção do resultado criminoso. Ok? Fechou? Ok? O arrependimento eficaz, ele ocorre nesse gargalo, tá? O arrependimento eficaz, ele ocorre nesse gargalo. Depois, o agente, ou seja,
o agente finaliza todos os atos executórios, todos. Só que antes que o resultado se produza, ele se arrepende. Nesse meio termo, ok? Concluiu os atos executórios. Antes que o resultado se produza, nesse tempo, nesse gargalo, ele se arrepende e impede a produção do resultado, ok? Então, este é o momento do arrependimento eficaz. Depois da conclusão dos atos preparatórios, antes da produção do resultado. Arrependimento eficaz. Depois da conclusão dos atos executórios, antes da produção do resultado criminoso. Por quê? Porque se ele se arrepende e não impede a produção do resultado, o arrependimento não foi eficaz. Se o arrependimento não foi eficaz, não há que se falar em arrependimento eficaz, ele vai responder pelo resultado criminoso produzido, ok? Beleza? Então, o arrependimento eficaz, né? Ele ocorre entre a conclusão dos atos executórios e a consumação do crime. Produção do resultado, ok? O agente, neste caso, já fez tudo o que podia para atingir o resultado, mas resolve interferir para impedir a sua concretização, tá? Neste caso, a execução vai até o final, diferente da desistência voluntária, que não vai até o final, lembra? Não sendo interrompida pelo autor, não é interrompida. No entanto, este, após esgotar a atividade executória, arrepende-se e impede a produção do resultado criminoso. Quando isso aqui acontecer, nós estamos diante do arrependimento eficaz. E pelo que o agente responde? Pelos atos até então praticados, ou pelos atos já praticados. Exemplo: o agente descarrega sua arma de fogo na vítima, ferindo-a gravemente, mas arrependendo-se do desejo de matá-la, presta-lhe imediato e exitoso socorro, impedindo o resultado morte. Ou ainda, outro exemplo, né? O autor ministra veneno a B. Os atos executórios estão concluídos. Se nada fizer para impedir o resultado, a vítima morrerá. Em razão disso, o autor deve agir aplicando o antídoto para cessar os efeitos do que ele mesmo causou. Então ele aplica o antídoto funcionou, o arrependimento foi eficaz. Responde somente pelo que ele já praticou. O que ele já praticou, se deu algum dano à vítima, né? Uma lesão corporal. Mas jamais tentativa. Tá? Por que não tentativa, professora? Porque não foi nenhuma circunstância alheia à vontade do agente que impediu a produção do resultado. Pelo contrário, foi uma vontade foi um arrependimento, foi uma vontade do agente que impediu. Então não há que se falar em crime tentado. Vamos lá, olha só. Atenção. É exigência do artigo 31 do CPM que o arrependimento do agente seja realmente eficaz, que seja capaz de impedir o resultado. Se mesmo arrependido, o autor da conduta não consiga impedir a produção do resultado. E aí, professor? Me arrependi, mas a vítima veio a óbito no hospital. E aí? Não aplica o benefício do artigo 31. Tá? Neste caso, o autor dos atos executórios, embora arrependido, não conseguiu evitar a produção do resultado. Então, ele não conseguiu evitar a produção do resultado. Então, ele vai responder pelo resultado produzido, ok? Exemplo: o autor ministra veneno contra seu desafeto. Arrependendo-se, aplica-lhe antídoto. Mas este não surte efeito e a vítima vem a óbito. Responderá por homicídio consumado. Ok? Então, para ter a benesse aí do arrependimento eficaz, esse arrependimento tem que ser eficaz. Ele tem que ser suficientemente forte para impedir o quê? A produção do resultado criminoso. Se o arrependimento não é capaz de impedir a produção do resultado, este arrependimento não é eficaz, não aplica-se, tá?
o artigo 31 do nosso Código Penal, o agente vai responder sim pelo resultado produzido, lógico, uma pena menor, em razão do arrependimento, o juiz vai levar isso em consideração, tá? Bora! Resumidamente, então, nós temos o quê? Desistência voluntária. O agente inicia os atos executórios, mas não os conclui. Não os conclui por voluntariedade ou espontaneidade, ok? Arrependimento eficaz. O agente inicia e conclui todos os atos executórios, porém arrepende-se e impede a produção do resultado, tá? Crime tentado, inicia e conclui os atos executórios, porém não produz o resultado, por circunstâncias alheias à sua vontade, ok? Então, belezinha, olha só, na desistência voluntária, o agente inicia os atos executórios, não os conclui, por voluntariedade ou espontaneidade. Responde somente pelo ato já praticado. No arrependimento eficaz, o agente inicia e conclui todos os atos executórios, só que se arrepende-se e impede a produção do resultado. Responde somente pelo ato já praticado. No crime tentado, o agente inicia e pode ou não concluir todos os atos executórios, mas não produz o resultado criminoso por circunstância alheia à sua vontade, ok? Se o agente inicia os atos executórios e não os conclui por circunstância alheia à sua vontade, nós temos o crime tentado, ok? Só que é aquela tentativa imperfeita ou inacabada. Se o agente inicia e conclui os atos executórios, mas não produz o resultado desejado por circunstância alheia à sua vontade, nós temos também o crime tentado, só que é a chamada tentativa perfeita ou tentativa acabada. Ok, galerinha? Bora agora responder algumas questões? Vamos lá, junto comigo, responder algumas questões? Agora, Glauber, eu apaguei as questões, lembra? Amanhã, cedinho, eu gravo aqui umas 3, 4 questões. Essa aula durou meia horinha, eu tenho aí mais uns 20 minutinhos para trabalhar questões, ok? Vou dar uma pausa aqui para continuar o outro crime.